Seja bem-vindo à aula Febre em Crianças. Você que é mamãe ou papai como eu, sofremos em ver nossos filhos com febre, amuado, quietinho de canto, sem querer brincar. E isso é um tema muito importante, tanto é que a Academia Americana de Pediatria redigiu um documento a respeito desse tema. O que fazer quando acontece isso? Leva no pediatra, leva no pronto-socorro, medica, só observa o que fazer. Que dúvida cruel, não é mesmo? E agora você vai aprender exatamente quais são essas diretrizes. Primeiro de tudo, nossa aula vai ser dividida em 4 pontos: avaliação inicial, manejo não medicamentoso, manejo medicamentoso e quando procurar a ajuda médica. Primeiro, avaliação inicial. Vamos aprender a escolher o termômetro. Existem 3 tipos de termômetro mais conhecidos: termômetro axilar, termômetro oral e termômetro retal. O termômetro axilar é o mais comum e fácil de utilizar. Provavelmente você tem um na sua casa. O termômetro oral, ele é mais indicado para crianças maiores, porque precisa manter o termômetro sob a língua. E o termômetro retal, ele é introduzido no ânus, recomendados então para bebês e pequenas crianças, por ser mais preciso. E por que ele é mais preciso? Porque o termômetro fica em contato com a mucosa, a temperatura interna. Ela é mais fidedigna do que a temperatura externa, a temperatura aferida em via axilar. E pensando e falando em aferição, o termômetro ele é um instrumento de aferição de temperatura. Portanto, nós aferimos a temperatura com o termômetro. Nós não tiramos a temperatura, ok? Bom, utilizando o termômetro axilar. Primeiro de tudo, vamos preparar o termômetro. Se ele tiver capa, coloque a capa, ligue o termômetro e certifique-se que a tela está limpa e clara. O posicionamento da criança pode ser sentada ou pode ser deitada. Basta que levante o braço da criança e coloque o termômetro bem no centro da axila. Aquela pecinha metálica do termômetro deve ficar bem no centro da axila. Posicione o braço da criança, ele precisa ficar fechado e pressionado contra o corpo. Isso ajuda a manter o termômetro no lugar e a correta aferição. Aguarde o sinal. A maioria dos termômetros são 3 minutos para o termômetro chegar na temperatura corpórea. Então, 3 minutos, fez o bip e afira a temperatura. Leia a temperatura na tela. Temperatura em graus Celsius. Quando medicar? Primeiro de tudo, a medicação ela visa o conforto da criança. Segundo a Academia Americana de Pediatria, a medicação ela é importante para manter a criança confortável. Então, vamos lá. Conforto da criança. Se a criança estiver visivelmente desconfortável, se ela estiver irritada ou tendo dificuldades para dormir devido à febre, pode ser apropriado administrar um medicamento antipirético, um redutor de febre. Antipirético é o antitérmico. E em relação à atividade e comportamento da criança, se a febre estiver afetando a capacidade da criança em beber líquidos, ou se ela estiver menos ativa ou menos brincalhona do que o normal, o uso do medicamento pode ajudar e melhorar o seu bem-estar. Importante, muito importante relação à febre em crianças é a hidratação. Tem que manter a criança sempre hidratada. E como vemos se a criança está bem hidratadinha? Primeiro, se ela faz xixi claro, o xixi tem que estar clarinho. Xixi amarelo ou pouquinho xixi ou sem xixi, ela está desidratada, isso é um sinal de alerta. E também vemos pela mucosa, brilho nos olhos e língua
de aspecto molhado. Se tiver com um brilho nos olhos e língua de aspecto molhado, ela está hidratadinha, mas sempre tem que oferecer água, independente se ela peça ou não. Medicamentos recomendados. O paracetamol, já amplamente conhecido no mercado brasileiro, ele pode ser utilizado em crianças de qualquer idade, incluindo bebês. É importante seguir dosagem recomendada baseada no peso e na idade da criança, conforme indicado na embalagem, na bula. Ibuprofeno também pode ser dado, só que com crianças acima de 6 meses de idade. Também a dosagem deve ser ajustada de acordo com o peso e a idade da criança. Em relação à dipirona, a dipirona não é o primeiro medicamento utilizado segundo a Academia Americana de Pediatria. Importante esse xizinho vermelho, evitar aspirina. Crianças e adolescentes recuperando-se de varicela ou catapora ou sintomas gripais não devem receber aspirina, que é o AS, melhoral infantil, devido ao risco de síndrome de Reye, uma condição rara, mas grave. Síndrome de Reye é uma condição rara, uma condição letal e interfere muito no cérebro da criança. Então, não utilize AS, melhoral infantil, aspirina em crianças que está recuperando de uma síndrome gripal ou de uma varicela, que é a famosa catapora. Quando procurar ajuda? Bebês e crianças pequenas, bebês com menos de 3 meses, procure um pediatra imediatamente. Se a temperatura for de 38 graus, chegou a 38, procure um pediatra. Bebês de 3 a 6 meses, se a temperatura chegar a 38,9 ou com temperaturas baixas e ainda ela apresentar irritação, letargia, sonolência, ela está desconfortável, levar no pediatra. Pediatra ou serviço de pediatra de urgência. Bebês e crianças com mais de 6 meses, se a febre for superior a 39,4, especialmente se a criança parecer muito doente, é recomendável procurar um médico. Então, crianças, pareceu que está muito doente, está letárgica, muito sonolenta, independente do grau de febre, levar num pronto-socorro infantil. Bebês abaixo de 3 meses, 38 graus é a nota de corte. Chegou a 38, levar no pronto-socorro infantil. De 3 a 6 meses, a nota de corte é 38,9. Levar no pronto-socorro infantil. E acima de 6 meses, essa também é a nota de corte. Independente da idade, se a febre vier acompanhada de qualquer um dos seguintes sintomas, é importante procurar um pediatra. Então, independente da febre, se a criança tiver dificuldade para respirar, se ela tiver ofegante ou tendo dificuldade para respirar, isso você pode ver em batimento de asa nasal. O que é isso? No nariz, você vai perceber a criança, essa parte de baixo que faz a voltinha no nariz, chamado de asa nasal, ela vai abrir e voltar, abrir e voltar, abrir e voltar. Isso significa que o bebê está precisando pegar mais ar, está buscando mais por ar. Isso vai acontecer. Outro sinal que acontece é no tórax. Existe a costela, pele, costela. Quando está respirando muito acelerado, precisando de mais oxigênio do que o necessário, você vai verificar uma depressão da pele entre as duas costelas no momento de abertura, expansão e retração do tórax, no movimento de respiração. Então, aconteceu isso, leve no pediatra de urgência. Erupções cutâneas, manchas na pele que não desaparecem quando pressionadas. No Brasil tem muita dengue, não é verdade? Então você já deve ter visto um monte de pintinhas quando o paciente, alguém da sua família está com dengue. O que você faz? Você aperta e vê se some. Nesse caso, para a criança com febre, você apertou e não sumiu, isso é um critério de gravidade que precisa você
preciso levar meu filho num pediatra, tá bom? Na dengue é ao contrário. Incapacidade de beber líquidos. Se a criança não consegue manter líquidos no estômago ou está bebendo muito menos do que o normal. A hidratação ela é muito importante em todas as fases da febre, todo o período febril da criança, ela precisa estar hidratada. E como você vê se ela está hidratada? Novamente, mucosa, veja se o olho está brilhante. Língua, veja se está com característica de molhada. Xixi, essa é a parte mais importante. Se sua criança é um bebezinho que usa fralda, então fralda sequinha significa que não está hidratada, não está bebendo água, não tem líquido para sair, não faz urina. Então, sem urina ou pouca urina, sinal de desidratação. Urina amarela, sinal de que você precisa ofertar mais água. Sintomas de desidratação: boca seca, ausência de lágrimas ao chorar, fraldas não molhadas por várias horas, procurar ajuda imediata. Dor persistente, como dor de ouvido, dor de cabeça intensa ou dor de garganta. Também são sinais de desidratação, a dor de cabeça intensa. Procurar ajuda imediata. Comportamento alterado, se a criança estiver irritável, letárgica, muito sonolenta ou difícil de acordar, procurar um pediatra de urgência. E toda febre que durar mais de 24 horas em crianças superiores a 2 anos ou mais de 3 dias em crianças mais velhas, procurar auxílio pediátrico. Você já sabe, quando o seu filho está com febre e você dá o antipirético, deu o antitérmico para ele, a febre baixou, ficou 1 hora com a febre, sem febre, e daí voltou aquele febrão. Você já pensa, nossa, deve ser uma infecção bacteriana, não é verdade? É esse o feeling correto de uma mãe, de um pai. Febre que retorna, mesmo medicada, precisa procurar uma ajuda, um pediatra. Então, não dá o tempo certo da ação do medicamento. Geralmente, os antipiréticos têm uma ação de 6 a 8 horas no organismo. Deu 2 horas de medicação, a febre voltou, quer dizer que precisa de uma ajuda de um pediatra. Febre que retorna. Se a febre desaparecer por mais de 24 horas e depois retornar, também esse é um caso de procurar uma ajuda emergência pediátrica. Condições médicas pré-existentes. Crianças com problemas de saúde crônicos, como doenças cardíacas, câncer, anemia falciforme ou imunodeficiências, podem precisar de atenção médica mais imediata quando tem febre. Muito bem, então hoje você aprendeu quando levar o seu filho para um pediatra de urgência, quando acontece febre maior do que 38 graus em crianças menores de 3 meses, ou 38,9 de 3 a 6 meses, ou acima de 39,4 de crianças acima de 6 meses, ou casos de febre, qualquer febre com letargia da criança, sinais de desidratação, dores de cabeça muito forte, náusea, vômitos, crianças letárgicas muito sonolentas, precisam ser levadas no pediatra de urgência, independente da temperatura corpórea. A medicação para a febre, inicialmente deve ser a paracetamol, que pode ser dado de até de 8 em 8 horas, conforme a bula. Pela idade e pelo peso da criança, você vai saber a dosagem. Você também pode utilizar o ibuprofeno em crianças acima de 6 meses. A medicação serve para controle do conforto da criança. Toda criança que tem febre, ela precisa ser vigiada, precisa ser controlada. Vigiada e controlada em relação à hidratação, que é o mais importante. E você vai verificar com mucosas, olhos brilhando, língua molhada
E xixi. Tem xixi, o xixi precisa ser claro. Xixi que está amarelo precisa ofertar mais água. Muito bem, então, eu estou muito feliz de você agora saber o que fazer quando seu filho está com febre. E se você se sente mais confiante e sabe como atuar, conta aqui para mim nos comentários. Nos vemos na próxima aula. Tchau!